Então a gente precisa entender o que de fato é relevância para as pessoas. E é impossível entender o que é relevância para as pessoas se a gente não envolvê-los dentro do processo. Vamos lá, então vai ser um bate-papo, assim, a ideia é que a gente também traga as experiências, as dúvidas de vocês, né? Então a gente vai falar um pouquinho sobre design sprints, com foco em desenhos de modelos de aprendizagem, sobretudo dentro de corporações, né? Antes da gente começar, deixa eu saber se vocês aqui têm conhecimento sobre design thinking, design sprints, essas sopinhas de letras todas que a gente conhece aí. Mais ou menos? Então tá bom. Thinking, sim? Tá bom. Vamos lá. Então eu sou diretor da Fento, né? A Fento é uma empresa super parceira da Movidaria, a gente faz projetos juntos e eu trouxe um case para a gente ver aqui como é que funciona na prática esse tipo de projeto. E o que a gente faz é trabalhar com inovação rápida, então viés de encurtar os ciclos de inovação e também trabalhar com design centrado nas pessoas. Então metodologias e abordagens que colocam as pessoas no centro das estratégias. Tá? E aí, alguns projetos que a gente fez, muitos deles design sprints. Eu fui fundador de uma empresa chamada Service Design Sprints no Vale do Silício, que hoje é uma das maiores comunidades de especialistas em design sprints do mundo. Enfim, tem bastante coisa para falar, se vocês quiserem depois eu conto. Né? Então, empresas como essa que a gente vem trabalhando são empresas que vem utilizando essas abordagens para lidar com os riscos e as incertezas do mercado. Então, cada vez mais, a gente precisa trazer agilidade para os nossos processos para a gente conseguir lidar com as complexidades que a gente tem hoje. Né? Tudo muda muito rápido. Né? Bom, enfim. Antes da gente começar a falar nesse troço chamado Design Sprints, eu vou dar um passo atrás para trazer um resgate de como foi moldada a nossa maneira de pensar, para a gente entender de onde a gente veio, onde a gente está e por que da importância desses tipos de projetos. Tá? E aí eu acho que traz um contexto, e também para a gente não entender que encarar essas metodologias ou abordagens como receitas de bolos, que a gente leva para casa, a gente aplica e a gente tem um bolo pronto. Esse é um dos maiores erros que existem dentro das aplicações. Né? A gente fala, essa metodologia não funciona, mas na verdade o que acontece é que a gente precisa de adaptações e a gente vai mostrar um pouco sobre isso. Tá bom? Quando a gente traz essa imagem, o que remete à cabeça de vocês, assim, à mente de vocês? É uma fábrica, lá no início. É uma foto especificamente da segunda metade da segunda Revolução Industrial. Né? E por que a gente traz um olhar histórico desde aqui até os dias de hoje? Porque a Revolução Industrial talvez tenha sido o movimento que mais tem influenciado na maneira como a gente pensa para projetar soluções hoje. Seja uma lista de compras até uma solução mais complexa dentro de uma empresa, de uma corporação. Né? Então, aqui a gente tem vários impactos sendo causados por conta desse movimento. Eu não vou entrar em detalhes, mas um dos maiores impactos é na forma de trabalho, é na forma como a gente trabalha. Né? Então, aqui a gente tem uma mudança muito grande na forma como a gente lida com o trabalho. Né? Então, tem a máxima dessa caricatura aqui do filme do Chaplin, né? Que ele está apertando porca e aí ele sai da fábrica, ele continua na rua andando com o mesmo movimento. Né? Então, a gente tem uma mudança muito grande na forma da gente trabalhar e isso impacta diretamente a forma de aprendizado, obviamente, dentro dos modelos das corporações, das empresas. Né? Isso impacta, obviamente, outras indústrias. Né? Então, a indústria da educação ela segue estruturas que nascem nesse movimento da Revolução Industrial. Né? Então, a gente passa de série como um movimento em série. Né? Também é uma fábrica, também é um processo em esteira. Né? Se o aluno não passa de ano, se o produto não está bem acabado, ele volta para a etapa da esteira, não é? Então, assim, hospital também funciona dessa mesma maneira. Então, a gente tem a replicação desse modelo em diferentes tipos de indústrias ainda no nosso cotidiano. Né? E se a gente olhar lá para trás, a gente tem, em 1909, né, a publicação dos princípios da gestão científica por Taylor. Então, o movimento da Revolução Industrial, ele é muito baseado no reducionismo. Então, eu pego um grande movimento, eu divido ele em micropartículas e a soma dessas micropartículas significa o todo. Né?
Então, quando o Taylor traz, em 1909, baseado no reducionismo, os princípios da administração científica, diferente dos princípios da administração tradicional, a gente tem vários tópicos, e um deles chama bastante atenção, né? Singularização das funções, o trabalhador fazendo somente uma etapa do processo de montagem. Porque antes não era assim na manufatura, né? Ele dominava toda a cadeia. E aqui não, a gente tem uma mudança muito drástica no trabalho. Se a gente olhar para tudo isso daqui, planejamento, preparo, controle, ter uma supervisão, disciplina na execução, o que mudou de 1909, no início desse movimento, para hoje? A gente continua usando esses princípios da administração científica de Taylor, de 1909. Sabe? Fazia sentido naquele movimento, mas nesse movimento não faz mais sentido. Então a gente tem que olhar para outras formas de gestão, né? Se a gente olhar um período pós-revolução industrial, um período pós-guerra, onde a gente tinha que ter produtos na rua e aí você tinha jornadas de trabalho extenuantes, com crianças trabalhando, você tem um movimento posterior onde surgem os sindicatos, onde eu não tenho mais recursos infinitos. E aí eu preciso, então, otimizar a minha produção com os recursos que eu tenho, com o número de funcionários e o número de horas que eu preciso. Né? E aí nascem na década de 30 e 50 todos os movimentos de qualidade total, né? Toyotismo, e aí a gente vê aqui, vocês reconhecem essas imagens aqui? Isso daqui é um Kanban, né? Então, só que é o Kanban Nutella. Não é o Kanban raiz do Trello que a gente está acostumado. Então isso na década de 50 já é uma fábrica japonesa utilizando Kanban. Né? Se a gente avança mais ainda na linha do tempo, e eu estou trazendo essas referências para a gente saber de fato de onde a gente veio e as complexidades que a gente tem que lidar nos dias de hoje. Né? Quando a gente entra na década de 80 mais ou menos, o que acontece é que a gente tem os players praticamente com os mesmos tipos de produtos. Né? Essa é uma imagem de uma loja de televisores na década de 80 nos Estados Unidos. Alguém consegue diferenciar as diferentes marcas que estão aí? Não, né? Elas provavelmente, as diferentes marcas, só são as etiquetas em metal. Então, assim, a gente tinha produtos basicamente iguais nesse momento. E aí o que surge para a gente diferenciar produtos nesse momento? A publicidade. Então, publicidade nasce para isso. Médicos fumam mais Lux Strike. Então, por associação, por algum tipo de diferenciação, a publicidade ela nasce justamente para resolver esse tipo de problema nesse movimento. Né? Então você tem a década de ouro da publicidade na Madison Avenue, em Nova York, com as grandes agências de publicidade nascendo na década de 80, justamente por conta desse movimento. Né? Enfim, e aí a gente chega nos dias de hoje. Né? Depois desse movimento todo, e algo aconteceu da década de 90 para cá, que mudou completamente a maneira como a gente se relaciona enquanto sociedade, sabe? E o que acontece é o surgimento da internet. Né? E a gente costuma brincar que a década de 90, a internet, aí sim aconteceu de fato o iluminismo, né? O acesso a conteúdo. O iluminismo lá atrás, na verdade, só a burguesia tinha acesso à informação. Então, de fato, o iluminismo ele acontece aqui na internet. Isso é opinião nossa, né? E aí a gente, diferentemente da década de 80, 50, onde você tinha poucos canais de comunicação, então rádio, TV e jornal, onde eu leio uma notícia no jornal de algum fato, alguma empresa, eu não tenho como questionar muito aquilo, porque os meios de comunicação eles eram basicamente dominados pelas cabeças das instituições. Né? Então, com a internet, a gente tem a popularização dos canais e a gente tem uma difusão do conhecimento em que o usuário, as pessoas, elas estão completamente a par do que está acontecendo. Né? Ou mais a par. Isso faz com que mudem as estruturas. Né? Então, hoje a gente vive num momento onde se a gente não trouxer relevância para as pessoas, para os clientes, para as empresas, as instituições, os stakeholders que estão em volta daquilo que a gente trabalha, a gente não consegue vender, não consegue upselling, não consegue ficar muito tempo dentro daquele cliente ou não consegue gerar muito tempo de valor. E o que é relevância? Né? Relevância para uns é diferente de relevância para outros. Né? Então, tem pessoas aqui que estão anotando, relevante é anotar num caderno. Pessoas aqui que relevante é anotar no celular, tem pessoas que relevante é, de repente, filmar e compartilhar no Instagram. Então, relevância é algo subjetivo. Né? E que a gente precisa
entender é que se a gente não trouxer relevância, a gente não consegue trazer valor para aquilo que a gente projeta. Então esse é o contexto atual, né? E como é que a gente lida com relevância, né? Alguém sabe que imagem que é essa daqui? Que produto que é isso daqui? Se alguém souber que produto é esse daqui, a Elaine vai pagar o almoço pelo resto dos dias aqui do evento. Como? Como? O estádio? Quase. Isso é um produto na perspectiva de quem usa. Então repara que muitas das vezes o que acontece é que a gente projeta soluções em que a gente, de fato, pra gente faz muito sentido. Mas e para as pessoas e para os stakeholders? Não estou falando só de usuário, estou falando dos stakeholders, né? Eu não estou falando só das pessoas que vão usar meu serviço. Estou falando das pessoas que tocam ele no front stage e no backstage. Será que também para elas é dessa maneira que elas estão vendo? Ou é dessa maneira que elas estão vendo? Né? Então a gente precisa entender o que de fato é relevância para as pessoas. E é impossível entender o que é relevância para as pessoas se a gente não envolvê-los dentro do processo. Tá? Bom, esse é um dado bastante interessante que eu gosto de trazer, que 85% das empresas elas estão de acordo que suas organizações elas são muito ruins no diagnóstico de problemas e que essas falhas acarretam custos muito significativos. Esse é um artigo que saiu na Harvard Business, de um estudo do Thomas Wedel, que é um cientista social, né? Então, basicamente, o que acontece quando a gente tem um problema? Então, essa é a nossa maneira normal, comum. Não estou falando de empresa, não estou falando de algo específico e complexo. O que a gente está falando aqui é do senso comum, como a gente lida com problemas no nosso dia a dia. Normalmente quando a gente tem um problema, o que a gente faz é, imediatamente a gente pensa na solução. Imediatamente a gente já pensa na solução. Né? Então tem vários exemplos para isso. Né? Só que a grande dificuldade disso é que a gente fica muito tempo na solução. Né? E a gente fica muito tempo na solução. E aí, se a gente pega, eu não vou detalhar aqui, mas estudos sociais, né, estudos científicos sociais, eles mostram que as pessoas brilhantes que fizeram coisas brilhantes dentro dos seus domínios, se a gente pega, por exemplo, Mihaly Csikszentmihalyi, daquele livro Flow, ele aponta, ele evidencia isso, né? As pessoas brilhantes que fizeram coisas brilhantes dentro dos seus próprios domínios, eles fazem duas coisas diferentes. A primeira delas é interromper com o processo de criação de solução, para entender se o problema que a gente está resolvendo é um problema correto. Né? E a segunda coisa que eles fazem é entender se existem outras interpretações daquele mesmo problema que ele está lidando. Né? E o que acontece é que a maioria das contribuições em projetos acontecem ou vêm de pessoas de fora do seu contexto, mas que entendem a sua complexidade, o seu mundo. Né? No universo popular que a gente vê aí, tanto nas mídias sociais, é a tal da colaboração. Né? Enfim, difícil é colocar colaboração organicamente dentro das corporações. Né? Então, isso na prática, o que significa? Significa que eu preciso ter pessoas com olhares diferentes, mesmo que de fora da minha área, para olhar para o meu problema, porque ele não vai trazer o problema ou a solução de maneira clara. O que eles fazem são provocações e trazem informações que me fazem interpretar o problema de outra maneira. Né? Eu estou trabalhando com uma escola chamada Elvira Brandão, foi premiada como escola de ensino básico, fundamental e pré-vestibular. Lá eles têm hoje uma cultura de trazer pessoas que são completamente de fora do contexto para tentar provocar ou trazer outras interpretações dos problemas que eles têm. Eles fazem alunos de 10, 15 anos entrarem em reuniões estratégicas da diretoria de coisas que eles nem entendem, de planejamento financeiro. Porque através das provocações, das perguntas que eles fazem, faz com que a gente, que é especialista, a gente interprete de maneira diferente esse problema. Bom, enfim, então a gente está falando aqui sobre interpretação de problema. Se a gente parar para pensar, 85% dos problemas, 85% das empresas, elas dizem que são ruins em identificar problemas. Então imagina quantos projetos existem numa empresa que estão tentando resolver os problemas errados, ou de forma errada. Né? Então, por que eu trouxe tudo isso? Para dizer que o design, enfim, ele resolve tudo isso.
Ele resolve, não, ele consegue abordar de maneira muito eficiente tudo isso, né? E aí 3 provocações antes da gente entrar na questão do design, né? A gente gosta bastante de passar isso, né? Hoje em dia você tem muitos modelos de negócios baseados em acesso, não em posse. Então eu não preciso ter tudo que eu amo, eu não preciso ter tudo, aliás, que eu preciso, né? De repente eu tenho acesso, o Uber funciona dessa maneira, né? Eu não tenho carro, tenho acesso ao transporte. Faz sentido você ter um carro? Sendo que se você usa o carro só para transporte, de repente não faz sentido você ter um carro. Agora, se você ama carro, não tem problema você ter um carro, sabe? Isso faz parte da sua paixão, né? A transação vem mudando para relação, então é a ideia da gente não pensar só em alguma etapa específica do meu produto ou serviço ou do meu modelo de aprendizagem e pensar em tudo que acontece antes e tudo que acontece depois, né? Então, isso faz com que a gente mude completamente a experiência dos usuários. E a lógica de produto vem mudando para a lógica de serviço, não vou entrar entrando nisso, mas basicamente é a gente pensar que todo produto ele tem uma jornada de uso, né? Desde o momento que ele descobre aquilo, que ele busca mais informações, que ele compra, que não sei o quê. Então, eu preciso pensar na jornada inteira, porque se eu pensar só no momento de uso, de repente, ou de compra, eu corro um grande risco de deixar de gerar valor, ou o contrário, ou gerar um valor, né, ou gerar uma percepção negativa, né? A gente tem vários exemplos. O Carrefour, recentemente, teve um caso de que um animal foi morto, né? Então, se eu penso só no momento de compra dos produtos dentro do supermercado, eu deixo de lado toda a relação que esses meus usuários têm com a sociedade em si e o que acontece muito antes dele chegar, né? Então eu preciso entender, e o que acontece muito depois, né? Exemplos disso, né? A Apple, por exemplo, ela tem esse Upgrade Program, que você paga $35 e você tem um iPhone, você tem acesso ao iPhone e você não tem posse, né? Então, você paga uma mensalidade e você não domina a cadeia de manutenção e descarte. Isso faz com que a Apple ela mantenha a relação com o usuário dela em todos os pontos de contato. Isso vale para um processo interno de uma empresa. Eu não posso entregar um treinamento, um desenvolvimento e sumir. Eu preciso ter touch points em toda a relação dele, né? Olha que legal. Eu gosto bastante desse exemplo aqui. Antes de falar disso, por exemplo, a Vivo, quando ela traz Ivete Sangalo, não sei se tem alguém da Vivo aqui, mas enfim, paciência. A Vivo, quando ela quer gerar, a Vivo ela tem propagandas no horário nobre da Globo, que é focado na etapazinha de aquisição de clientes, certo? Então ela gasta tempo, energia e sobretudo dinheiro para aquisição de clientes. Esse mesmo nível de energia, tempo e dinheiro é gasto no suporte para resolver um problema de fatura quando você tem uma fatura errada no call center? Não, né? Então, o que a gente está falando aqui, quando a gente passa a pensar em jornada de uso, não é que isso para o usuário vai ser benéfico. Também, obviamente. Mas isso muda a maneira como a gente projeta as estruturas dentro da organização. Isso muda a cultura, a maneira com que as pessoas trabalham dentro das empresas. Quer ver um exemplo disso? O Spotify, eu fui cancelar o Spotify um tempo atrás, e essa foi a minha última tela do Spotify. Em 2 cliques eu consegui cancelar. E aí, eu não quero aqui adquirir um plano novo, ou readquirir um plano. Então assim, não me venha resolver um problema que não existe para mim nesse momento, né? Ela fala o seguinte: não esqueça, você pode voltar quando quiser, basta entrar, blá blá blá. E a gente não pode deixar você partir sem uma boa música. Eles colocaram minha música preferida aqui, ó, que eu mais escutei no Spotify. Saca? Então assim, olha o cuidado que eles tiveram, o mesmo nível de energia, tempo, aqui não é tanto dinheiro, né? Para resolver as necessidades que eu tenho nesse momento específico. Então, é óbvio que eu vou voltar para o Spotify quando eu puder. Porque eu não cancelei o Spotify porque às vezes o serviço é ruim, eu cancelei às vezes por algum motivo, sei lá, porque não fazia sentido para mim naquele momento. Então, é importante a gente pensar não em momentos específicos de transação, né? A gente pensar como relação, em todos os pontos de contato. Essa escola que eu dei o exemplo, eles tiveram que expulsar um aluno recentemente. E eu estive lá dando uma mentoria, e aí eles estão criando soluções para ajudar a mãe e o aluno no pós-expulsão. Coisa que eles não tinham pensado. Por quê? Porque é uma relação. Eu preciso pensar no depois, né? Enfim.
Vamos lá. E o que é design? Vamos entrar nesse assunto. Dei essa volta, foi lá na Indochina, pra gente aterrissar e falar sobre design sprints. Né? É só pra gente entender de onde a gente veio. Pessoal, tem um banco vago, se vocês quiserem sentar aqui, ó, fiquem à vontade. Tá? E aí, o que é design? Normalmente, esse design, quando a gente chama de design, ele tá muito mais atrelado a design de sobrancelha do que esse design que é estratégico que a gente trabalha. Jura? Pra dar 30 minutos ou pra dar 20 minutos? Gente, tem tanto conteúdo, tem nem na metade ainda. Vou tentar correr aqui, por favor. Vamos lá. Design, normalmente, quando a gente explica, design é relacionado à estética, design é relacionado a planejamento, e design realmente tem uma definição muito ampla, né? Mas, no final das contas, no fundo, o que a gente não pode esquecer é que design é sobre pessoas. Design é sobre o projetar para pessoas, se é um usuário, se é um stakeholders, colocar as pessoas no centro da minha estratégia. É sobre isso, design é sobre isso, tá? Todas as soluções que existem no mundo são projetadas por pessoas, né? E elas são consumidas por pessoas, mesmo que indiretamente. Então, se a gente não entende de pessoas, a gente não entende de negócio. E aí, esse design, na verdade, ele não é tão recente. Próximo à década de 20, no movimento Bauhaus, contrário ao reducionismo, a gente tem o movimento da Gestalt, né, que ele fala que o todo não é a soma das partes, né? O corpo humano não é. O NG, o Alessandro, não é a soma dos seus órgãos. O NG é muito mais do que a soma dos seus órgãos. Então, assim, nasce o movimento da Gestalt... obrigado. Pode deixar no chão, em qualquer lugar. Obrigado. Nasce o movimento do design aqui centrado nas pessoas, onde eu tenho que olhar para a viabilidade técnica e tudo mais, né? E aí de lá para cá o design ele é um pouco conhecido mais por questões estéticas, né? Então o design thinking nada mais é do que o resgate dessa essência, quando ele nasce lá atrás na Bauhaus, que é colocar as pessoas no centro da estratégia, né? Então design sim é sobre pessoas, design é sobre colaboração, é aquilo que a gente estava falando sobre envolver outras pessoas que conseguem interpretar o meu problema, mas que não são do meu universo, ou de repente até são, mas que trazem outros tipos de interpretações. O processo do design ele é sequencial porque eu respeito etapas, mas ele não é linear. Eu volto o tempo inteiro com descobertas, né? E ele por si só é caótico, né? Tipo, a gente está nos projetos de design, a gente não sabe onde isso vai dar, a gente às vezes acha que isso não vai dar em nada, mas enfim, existe um processo para isso. Então, basicamente, design é essa intersecção entre as questões de viabilidade técnica, de negócio e as necessidades das pessoas. No final é sobre isso. E como é que está estruturado o design? E aí depois eu vou entrar no design sprint bem rápido, tá? Basicamente, você tem duas etapas, né? Onde você trabalha com o problema ou você trabalha com a solução, né? E você tem por que é um losango? Porque você diverge e converge. Diverge e converge. Ou seja, quando eu estou estudando o problema, eu não fico estudando o problema só no aspecto daquele problema. Eu vou ter um olhar mais holístico para ampliar minha capacidade de entendimento de problema. E aí eu vou, enfim, existem várias ferramentas para isso. Eu vou olhar para cenários análogos, eu vou olhar para histórico disso. E a partir daí eu entro no processo de solução. Então, basicamente, eu tenho um desafio inicial. Eu faço entendimento de problema, que para mim é a parte principal dentro do processo de design. A gente tem claro quais são, de fato, as necessidades e oportunidades, e aí eu escolho o que eu vou trabalhar, o que tem a ver com as métricas de business da minha empresa, e a partir daí a gente cria soluções. E por que também diverge e converge? Porque eu também preciso ampliar minhas possibilidades de soluções. Eu não posso só ficar restrito às soluções que eu tenho na equipe, e eu preciso ampliar. E os usuários, no final das contas, você tem uma solução validada. E o usuário é envolvido ao longo desse processo, né, de maneira pontual. Então, design, o valor do design no final das contas é melhorar a experiência para as empresas, né, do colaborador de forma direta e melhorar a experiência do consumidor de forma indireta. Tá? Gente, eu vou precisar correr, tá? Nós vamos me matar aqui, tem muito conteúdo, mas vamos lá. E só para vocês identificarem e verem que a diferença de performance em valores na bolsa de valores da SP500 das empresas que possuem design nos seus processos internos, tá? Mais de 2 vezes. Tá? Bom, design. E o que são design sprints? Design sprints são projetos ágeis usando essa abordagem do design. E aqui eu preciso dizer o que é ágil. Ágil não é 4 dias, 3 dias, 1 semana, 2 semanas. Ágil é algo relativo, né? Até os agilistas eles brigam muito quando a gente fala sobre isso. Mas o que é ágil? Eu estou dando uma empresa, estava falando para o Dani. A gente deu treinamento para 45 neurocientistas da Takeda.
né? E um projeto ágil dentro da Takeda é de 5 meses. Porque tem regulações que eles não conseguem mudar em menos de 6 meses. Então, 5 meses é um projeto extremamente ágil. Mas para uma startup, de repente, para uma área específica, a gente pode fazer em 1 semana, 2 semanas, 3 semanas. Então, tudo depende, né? E aí, existem várias metodologias de design sprints. Várias metodologias de design sprints que lidam com isso, tá? As mais conhecidas de design sprints, né? Esse é do Tennyson Pinheiro, eu fui sócio desse cara lá no Vale. Esse livro é de 2013, esse livro é da Google Venture de 2016, 2012. Enfim, essas duas são evoluções daquela ali. Existem várias metodologias de sprints, né? Então, não seja casado com metodologias, né? Olhe como repertório e adapte o que você precisa adaptar, né? Então, basicamente, se a gente pegar as principais e olhando aquele problema e solução, eles dividem em dias, né? Então, só por isso. Encontros. Então, algumas não trabalham tanto o problema, essa do MVS trabalha um pouco mais o problema, é mais completa, mas enfim, existem várias metodologias, beleza? E como é que funciona na prática? Pode ser? Como é que funciona na prática? Tô terminando. Vamos lá, eu trouxe um case, inclusive é um projeto que está acontecendo agora sobre modelagem de aprendizagem, dentro de um cliente que eu não posso revelar o nome, mas está rodando, a gente está rodando junto com a Movidaria. É um cliente da Movidaria que a gente iniciou o projeto tem algumas semanas. O desafio lá é criar um modelo de aprendizagem e portfólio de aprendizagem técnico e de gestão para líderes de operação, e aí a gente está falando de operação e manutenção, com o objetivo de impulsionar o pipeline sucessório e fomentar a cultura de alto desempenho. Eu trouxe especificamente o desafio deles, então tem um desafio muito claro, sabe? E todo design sprint a gente precisa ter um desafio específico. Por quê? Porque senão a gente entra num projeto dentro de uma empresa, acho que vocês sabem disso, e aí isso daí, cara, no meio do caminho a gente descobre outros problemas e a gente vai mudando o projeto de foco. Então, se a gente quer trazer agilidade e encurtar os ciclos de aprendizagem ou de inovação, a gente precisa ter desafios muito claros, cumprir o ciclo desse desafio e a partir daí a gente ir para próximos desafios, beleza? Como é que a gente estruturou o projeto? 3 grandes fases fora a inicial, né? Eu vou mostrar uma fase de imersão, onde a gente vai mapear junto com os stakeholders e usuários os problemas que existem, né? As oportunidades. A gente entra numa fase de criação e entrega que basicamente é criar a solução e testar essas soluções, né? A gente dividiu isso num cronograma só para ficar claro para vocês e eu preciso acelerar. Cronograma, mês 1 e mês 2, a gente fez esse projeto em 2 meses, do começo ao fim, né? Então está dividido nas semanas. Então eles estão distribuídos dessa maneira. Então você tem 2 semanas para cada uma das etapas. O pré-sprint é como se fosse aquelas 4 fases que eu mostrei lá. Essas 2 trabalham o problema, essas 2 trabalham a solução, né? Então eu tenho encontros com o cliente, né? O nosso cliente em si. Então são encontros de 6 horas que a gente tem com eles. E durante... no intervalo desses encontros é onde eu vou trabalhar nas atividades que eu preciso trabalhar. Então eu tenho atividades com usuários, né? Então esse círculozinho é porque tem interação com o usuário, né? Então basicamente, o que a gente vai fazer? No pré-sprint, a gente teve um encontro já com eles, a gente fez o mapeamento do processo atual de modelo de aprendizagem para essa operação e o mapeamento de players. A gente fez o mapeamento do ecossistema. Eu não estou falando só da empresa, estou falando do ecossistema, quais são os atores que existem diretos e indiretos. E a gente fez a coleta de materiais deles para entrar na imersão. E a partir daí a gente cria ferramentas para a imersão. E aí o design, ele pega emprestado ferramentas da antropologia e da psicologia para trabalhar com entendimento de modelos mentais, problemas, etc. Então a gente entra na imersão interna para entrevistar stakeholders diretos, internos da própria empresa, então diretores, coordenadores, usuários, que são os próprios líderes da operação, que é o foco nosso, e a gente também faz uma imersão externa para entrevistar cenários análogos de empresas que também lidam com o mesmo tipo de problema, né? Especialistas, né? Trazem instituições que trazem aprendizados para esse desafio. E aí no final a gente descobre, eu não suponho, quais são os perfis, os modelos mentais desses usuários e a sua jornada atual. Porque aqui eu discrimino, eu endereço aonde estão os problemas, né? E aí a gente entra no momento, esses usuários, eles estão basicamente em terminais e plataformas de petróleo, né? Workshops de cocriação com especialistas e usuários, e a gente faz um mapeamento do mercado, e aí faz de fato o desenho do portfólio e o desenho do modelo,
do novo modelo. E a gente entra na última fase, que é a gente criar testes, a gente criar protótipos, na verdade, para testar com usuários e stakeholders. Esse é um dos pilares da inovação rápida hoje. Tem um conceito chamado Rapid Innovation, nem tanto difundido no Brasil, mas na Europa, que é eu encurtar os ciclos através de testes, sem gastar dinheiro, tempo e energia. E existem maneiras de testar qualquer tipo de modelo e produto e serviço, sem gastar dinheiro, energia e tempo. E a gente testa, melhora essas soluções, e aí faz uma priorização estratégica para implementação. E aí a gente tem a entrega final. Então, basicamente, a gente fez esses... O meu cliente está participando, basicamente, desses encontros e, obviamente, dos touchpoints que existem, né? Mas isso é algo super rápido, ágil, para dentro da corporação. Tá? Aqui, para vocês terem ideia um pouco do que acontece, né? Algumas imagens de projetos, de treinamentos, né? Esse é o mapeamento de stakeholders, né? Que a gente fez. Olha quantos stakeholders existem, a gente nem imagina. Que são impactados diretamente ou impacto. Tá? E aí existem outros cases, não vou entrar em detalhes, mas sabão em pó da Unilever, Omo, Brilhantiala, esses design sprints servem para vários tipos de desafios, né? Outros produtos que a gente fez na Argentina, Oral-B, Pantene, Pampers, enfim. O governo da Malásia contratou a gente para criar uma solução de prevenção de dengue usando a internet das coisas, soluções digitais. A gente acelera muitas startups, tem uma startup aqui que a gente trabalhou com ela. Startups também da Cisco, a gente criou um programa global da Cisco para acelerar startups, e é isso, né? Processos internos, a Ericsson também. Enfim, tem cases e cases. Esses são os meus contatos, se vocês quiserem tirar foto e tudo mais. E, gente, obrigado, desculpa a correria, desculpa o atraso aí. Se vocês tiverem perguntas, fiquem à vontade. A ideia é que a gente possa trocar.